Olá pessoal, estou de volta para a terceira parte da nossa aula, ainda tendo como base os campos de experiências. Eu vou falar agora a respeito dos dois que estão faltando. Sempre lembrando que os campos de experiências têm como base os eixos estruturantes, que são dois: interações e brincadeiras. Vou compartilhar com vocês agora os slides, só um momento. Só um momento, que já já ele aparece. Acho que agora vai. Bom, apareceu, deixa eu aumentar um pouquinho para melhorar a visualização para vocês. Deixa eu aumentar um pouco mais. Diminuir um pouco. Bom, então eu tinha comentado com vocês, nós tínhamos refletido a respeito dos seguintes campos de experiências: o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas. E agora eu vou falar a respeito da escuta, fala, pensamento e imaginação. Sempre lembrando que tudo isso tem como base a Base Nacional Comum Curricular. Então, o que diz a respeito desse campo de experiência, tendo como base quem? Os eixos estruturantes. Então, ele fala a respeito que as primeiras formas de interação do bebê são os movimentos do seu corpo, o olhar, a postura corporal, o sorriso, o choro e outros recursos vocais que ganham sentido com a interpretação do outro. Por isso, da importância da interação como um eixo estruturante, ou seja, interagir com outras pessoas para o bebê é muito importante para que todas essas questões de movimento, sorriso, choro sejam desenvolvidas. Ainda na educação infantil, é importante promover experiências nas quais as crianças possam falar, olha aí de novo a respeito da interação, das brincadeiras, potencializando sua participação na cultura oral, ou seja, dar voz a ela, deixar ela participar, estimulá-la a falar. Para quê? Para que ela seja desenvolvida, para que ela aprimore seu repertório, pois é na escuta de histórias, na participação e em conversas, nas descrições, nas narrativas elaborativas, individualmente ou em grupo, e nas implicações com múltiplas linguagens, que a criança se constitui ativamente como sujeito singular e pertencente a um grupo social. Então vejam que é importante a questão da interação neste momento. Nós estávamos falando bastante a respeito das brincadeiras, mas este campo, o da escuta, ele fala bastante da interação. Então, a interação, como parte integrante do processo da educação infantil, ela faz com que potencialize as participações na cultura oral, na escuta de histórias, e faz com que ela se sinta como parte integrante de um grupo social. A partir do momento que ela se sente parte integrante, ela passa a respeitar, ela passa a entender outras crenças, valores, culturas, e até mesmo com tudo isso que ela passa a aprender com a interação, ela passa a ter novos conhecimentos e a aprimorar os conhecimentos que já tem também. Desde muito cedo, ainda tendo como base o documento, a criança manifesta curiosidade com relação à cultura escrita, ao ouvir e acompanhar a leitura de textos, ao observar os muitos textos que circulam no contexto familiar, comunitário e escolar. Ela vai construindo sua concepção de língua escrita, reconhecendo diferentes usos sociais da escrita dos gêneros, suportes e portadores. Então, na educação infantil, a imersão na cultura escrita deve partir do que as crianças conhecem e das curiosidades que deixam transparecer. E é muito interessante essa interação, porque a interação desperta a curiosidade, e o despertar a curiosidade leva ao conhecimento. Então vejam que interessante que mais um campo de experiência que está ligado com os outros três campos. Todos estão entrelaçados, todos estão mostrando uma ideia muito importante, que colocando em miúdos, como a gente costuma dizer, é interagir e brincar. E a potencialidade de tudo isso. Então vejam como dois eixos estruturantes para a educação infantil traduzem em muitas coisas na prática docente do professor. E agora, em relação
ao outro eixo que nós temos, o último, que é o de espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, com base no documento oficial, a Base Nacional Comum Curricular, diz que desde muito pequenas as crianças procuram se situar em diversos espaços, como, por exemplo, rua, bairro, cidade. Por isso da importância das crianças estarem interagindo, delas saírem, delas conhecerem, delas acompanharem os seus pais. E também elas despertam a curiosidade em relação aos tempos, dia e noite, o hoje, o ontem, o amanhã. E o muito interessante é que essa questão do espaço, tempo, quantidade, ela acaba aguçando e aprimorando algumas habilidades que futuramente serão muito importantes no ensino da matemática, no ensino da geografia, no ensino de história, quando a gente fala do dia, da noite, do hoje, do ontem, do amanhã, tá bom? Da rua, do bairro, em relação à localização, a criança se situar, se perceber em relação a onde ela está, onde ela se situa e etc. Elas também demonstram curiosidade sobre o mundo físico, seu próprio corpo, os fenômenos atmosféricos, os animais, as plantas, as transformações da natureza, os diferentes tipos de materiais, as possibilidades de sua manipulação. Então percebam que desde muito pequena, a criança manifesta interesse por várias esferas da nossa vida. E são essas esferas que futuramente serão importantes no processo de escolarização, também na continuação do seu processo. Então vejam que, com base no que a criança desperta curiosidade, ou seja, em relação aos espaços, nós temos aí geografia, história, até mesmo matemática. Em relação ao tempo, continuamos com ciências, geografia, história e matemática. Aqui nós também temos a questão do mundo físico, falamos de uma outra parte das ciências, até mesmo em relação ao conhecimento do corpo, das questões dos animais, das plantas, transformações da natureza e também do mundo sociocultural, quando nós falamos das artes, das línguas, ou seja, as relações de parentesco e sociais entre as pessoas que conhecem, como vivem e em que trabalham essas pessoas, quais suas tradições e seus costumes, as diversidades entre elas, etc. Então vejam que, mais uma vez, eles colocaram nós a importância de tudo isso. Este último campus de experiência mostra de forma muito clara que essa prática na educação infantil, principalmente do brincar e da interação, e o professor sabendo a importância disso e tendo conhecimento daquilo que ele vai trabalhar com a criança, que acima de tudo é planejamento. O professor precisa se planejar para ele saber o quão importante aquela atitude, aquela prática que ele está tendo com as crianças é naquele momento, para que ele contemple esses campos de experiências com base nestes eixos. Ainda falando deste último, além disso, nessas experiências e em muitas outras, as crianças também se deparam frequentemente com conhecimentos matemáticos. Olha que interessante. Como a contagem, ordenação, relações entre quantidades, dimensões, medidas, comparação de pesos e de comprimentos, avaliação de distâncias, reconhecimento de formas geométricas, conhecimento e reconhecimento de números cardinais e ordinais, etc., que igualmente aguçam a curiosidade. Então vejam que interessante que neste campo em específico, a própria Base Nacional Comum Curricular cita a matemática. Então, pessoal, a educação infantil precisa promover experiências nas quais as crianças possam fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar seu entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informação para buscar respostas às suas curiosidades e indagações. Ou seja, a gente proporciona já desde pequena essa questão da investigação, da curiosidade, do conhecimento, da interação e integração. Assim, a instituição escolar está criando oportunidades para que as crianças ampliem seus conhecimentos do mundo físico e sociocultural e possam utilizá-los em seu cotidiano. E assim eu acabo a minha fala a respeito dos campos de experiências, tendo como base os eixos estruturantes e que são constantes da Base Nacional Comum Curricular e também muito importantes para que
todos os profissionais da área tenham como base de que isso é essencial no desenvolvimento dentro da educação infantil. Mas, como não podia ser diferente, antes de encerrar este terceiro vídeo, eu quero deixar algumas reflexões para vocês em relação ao que foi comentado. Então, uma delas é a seguinte: em relação ao campo, escuta, fala, pensamento e imaginação. A criança manifesta desde muito cedo curiosidade com relação à cultura escrita. Ao ouvir e acompanhar a leitura de textos, ao observar os muitos textos que circulam no contexto escolar, comunitário e escolar. Sendo assim, o que ela constrói com essa curiosidade toda que ela está, quando ela está dentro deste campo da escuta, fala, pensamento e imaginação? Uma outra reflexão em relação ao campo de espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, e considerando as experiências vividas e em muitas outras experiências vividas também, ou seja, as experiências que as crianças vivem e tantas outras que elas viveram e passarão a viver, elas também se deparam frequentemente com qual tipo de conhecimento? Então, eles trataram especificamente de um conhecimento. Então, voltando, em relação a este último campo, né, de experiência, ou de espaços, tempos, e considerando as experiências vividas, as crianças também se deparam frequentemente com qual outro tipo de conhecimento? Então, coloquem as reflexões de vocês, escrevam, deixem no caderno ou em algum bloco de anotações, e são reflexões muito importantes para vocês levarem para a vida na prática docente de vocês. Então, pessoal, bons estudos, até mais. Tchauzinho.